hoje, né? Quem tem interesse em um dia seguir carreira aí na indústria de semicondutores, eu vou tentar falar um pouquinho para vocês aqui em linhas gerais, porque isso aqui é uma indústria gigantesca, então vocês precisam entender mais ou menos o que se trata, né? Como que você entra nesse meio aí. E aí, para começar a apresentação, eu botei uma foto aí nessa capa aí, que foi no laboratório de microeletrônica da física da URGS, do departamento de física da URGS. Então, eu sou, quem não me reconheceu, eu sou esse cara que está mais à direita ali, o mais alto aí, tá de óculos ali, ó, com essa roupa, né? E a gente estava dentro da sala limpa, nessa foto aqui, a gente estava dentro da sala limpa, que a gente fabricou o nosso primeiro capacitor MOS, né, da vida, né? Então, foi uma experiência interessante durante essa disciplina. Ela é uma disciplina de doutorado lá na URGS, mas eu acabei adiantando, fazendo ela no mestrado. Normalmente são poucas vagas, assim, né? Depende da demanda na época. Então, é com o professor Henry Budinov, lá na física. Então, a pós-graduação, vocês têm várias opções aqui no Rio Grande do Sul, né? Começando pelo próprio Unicinos, certo? Vocês têm o ITT Chip, o Instituto de Semicondutores. Então, realmente, em termos de equipamento, o Instituto de Semicondutores da Unicinos é extremamente bem equipado, certo? Então, você não deve nada aí a outros lugares. Se vocês tiverem em outras cidades aqui no Rio Grande do Sul, tem a Universidade Federal Santa Maria, tem a de Rio Grande, tem Pelotas, tem a em Porto Alegre, né, a Federal do Rio Grande do Sul. Então, isso aqui foi, né, de Porto Alegre, né, no campus do Vale, especificamente. E ali a gente passa por todo, assim, essas disciplinas práticas, né? Então, o programa de pós-graduação de microeletrônica que eu fiz lá na Federal do Rio Grande do Sul, ele é multidisciplinar. Então, tinha o departamento de física, que é o que a gente aprendeu aí, o processo de fabricação, e tem o departamento de química, o departamento de informática e de elétrica, certo? Então, informática, física e química está no campus do Vale, e elétrica está isolado lá no centro de Porto Alegre. Então, só um pouquinho da história aí dessa foto, para quem quer aí, quem gosta mesmo de física, processo de fabricação, vocês vão trabalhar vestido assim. Então, sem mais delongas aí, vamos começar. Aqui está o sumário da apresentação, tá? Então, vou começar com uma introdução básica aí, né? O que é semicondutor, né? Do que a gente está falando? E depois eu vou começar a falar das áreas da indústria de semicondutores, certo? Então, ali eu vou explorar bastante coisa que, às vezes, a gente esquece, até algumas áreas que são interessantes, dependendo do perfil do aluno, né? Perfil do engenheiro, né? Que vai se formar. Então, e depois alguns requisitos profissionais, né? Básicos, assim, que a partir dali você vai deslanchar aí na área que você melhor se especializar. E, no final, instituições para você se capacitar, né? Então, vocês já têm a Unicinos, então, para você que já está na Unicinos, saiba que você está numa das melhores universidades para você aprender semicondutores do Brasil, né? Então, ali no Instituto de Semicondutores, vocês têm acesso a máquinas de encapsulamento, né? Até plataformas de teste de circuitos integrados, de semicondutores, memórias, circuitos analógicos, digitais de RF. Vocês têm como fabricar placas de circuito impresso, né, protótipos, tem como testar tudo, né, até alguns gigahertz, né? Vocês têm realmente uma infraestrutura muito boa para quem quer seguir nessa área de semicondutores. Aí, caso você saia, aí é que tem as outras coisas que eu vou falar aqui também, certo? Então, vamos começar falando aqui um pouco sobre o que são semicondutores, né? Eu botei aqui só um exemplo de uma junção PN, né? Que digamos assim, uma das bases aí do estudo de semicondutores, que é quando você coloca dois materiais aí, tipo P e tipo N, né? Que são materiais, na física, você tem alguns materiais que eles são aceitadores de elétrons e outros que são doadores de elétrons, né? Quando você mistura esses dois materiais, você acaba criando um comportamento ali na interface, certo? E esse comportamento da interface, você pode controlar ele, você pode aumentar ele, diminuir ele, né? O que a gente chama de região de depleção ali. Então, a base do semicondutor, por que se fala tanto nele? É que ele é um material que pode ser controlado eletricamente para se comportar mais como condutor ou mais como isolante.
ou seja, para fechar e abrir um circuito, né? Que é uma chave, certo? Que pode ser um bit 1, um bit 0, né? Num circuito digital, ou você pode controlar ele para continuamente variar e se transformar num amplificador que consome energia de uma fonte, né? E amplifica o sinal de entrada. Então, um circuito analógico, né? Então, o semicondutor, a grande sacada do semicondutor é realmente o controle elétrico do comportamento dele. Se ele deixa passar mais ou menos corrente elétrica e se ele bloqueia de um lado ou do outro, né? Porque dependendo de como você junta os materiais, você pode bloquear a corrente num sentido ou no outro, né? Então, a corrente elétrica, estou falando. Então, é um material muito legal, né? Então, para vocês que forem estudar aí a teoria de semicondutores, de materiais semicondutores, quem gosta mesmo de materiais, é um prato cheio, assim, certo? Então, é realmente muito empolgante você estudar a física de semicondutores. Vocês vão ver efeitos, assim, fantásticos, né? E algumas coisas vocês vão poder ver na prática lá aí no Instituto de Semicondutores da Unicinos. Então, vocês vão ver que vai ter propaganda do ITT Chip aí durante essa apresentação, porque é a casa de vocês, né? Vocês estão na Unicinos. Então, aí, vamos falar um pouquinho sobre CMOS, né? Não tem como você falar de semicondutores sem falar sobre circuitos integrados CMOS, que é basicamente a grande maioria dos chips que são feitos hoje na indústria, está migrando um pouco para uma tecnologia assim, abaixo de 10 nanômetros, já tem novas tecnologias aí um pouco diferentes disso aqui, tá? Mas se você tem a base disso aqui, você vai entender o que é um FinFET, você vai entender todo o resto, né? O que é um transistor 3D, né? A base é basicamente o circuito CMOS. E tem muito circuito CMOS ainda feito hoje em dia, certo? Essa sigla CMOS, né, vem do inglês, que é quando você constrói um dispositivo, que ele tem 3 camadas. Ele tem uma camada de metal em cima, que seria esse G aqui, que está nessa figurinha aqui. Tem um óxido no meio, que seria esse cinza aqui. E tem um semicondutor, que é esse azul grande aqui embaixo, né? Esse azul claro aqui. Então, você tem metal, um óxido e um semicondutor, certo? E se você fizer isso de forma complementar, ou seja, com material tipo NPN e depois com tipo PNP, se você fizer isso de forma complementar, você tem aí o CMOS, certo? Que é basicamente você usar 2 tipos de transistores, que é o dispositivo que você constrói dessa forma. Claro que tem toda uma complexidade por trás dessa construção, não é simplesmente você empilhar Lego, né? Você basicamente trabalha com um processo químico. Então, quem aí gosta de química, faz engenharia química e gostaria de entrar na indústria de semicondutores, veja, fabricação do circuito elétrico é química e óptica, né? Tem muita litografia, tem muito processo químico, certo? Então, prato cheio aí para quem gosta de química e física, certo? E aqui do lado esquerdo eu botei o circuito elétrico equivalente desse desenho aqui físico, né? Isso aqui é um desenho físico, você tem uma camada de um substrato de semicondutor P, que dentro dele foi feito um buraco aqui para colocar um material do tipo N, né? Que são doadores e receptores de elétrons. E quando você faz mais a inserção de outros dos materiais também, aceitadores e receptores, em uma determinada ordem, né, de um ponto de vista mais simples de falar, né, você acaba criando um caminho para a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, dependendo de como que você controla, pode se formar um canal de condução desse N+ para esse N+ aqui e desse P+ para esse P+ aqui. Entre esses dois P+ aqui, se você controlar eletricamente com uma forma específica, o G aqui, com relação ao S e o D, você consegue criar um canal de condução de corrente elétrica do P+ para o P+ aqui e do N+ para o N+ aqui, certo? Ou não, ou você pode deixar aberto e ele não conduz, né, que seria um comportamento isolante, certo? Então, esse circuito aqui é chamado do inversor CMOS. Ele é extremamente famoso, é o básico, você vai começar estudando eletrônica por ele, certo? É eletrônica, microeletrônica por ele, certo?
Eletrônica não, microeletrônica. Então, é disso aqui que a gente está falando, tá? A gente está falando de coisas que vêm daqui e que vêm daqui, certo? Toda a indústria de semicondutores nasceu com essas coisas aí que eu estou falando para vocês. E aí, se você quiser estudar realmente o detalhe ali, o que é cada coisa, aí você entra, faz as disciplinas opcionais aí da graduação, faz um mestrado, né, ou um doutorado, ou uma especialização, que é o equivalente a um SEI Brasil, antigamente, né? Talvez volte aí o SEI Brasil no futuro. Então, fiquem ligados. Tem programas também de empresas, né, que estão fazendo parcerias com institutos para dar treinamento. Vou falar um pouquinho mais na frente sobre capacitação. Onde que você vai para aprender essas coisas aí? Tá? Só para comentar que isso aqui é um esquema de fabricação planar, né? Então, o pessoal que nunca viu eletrônica mais avançada, que está acostumado a trabalhar em protoboard e tal, isso aqui é como se fosse uma placa de circuito impresso, mas muito pequena, né? Onde o substrato da placa de circuito impresso é um isolante, é o fenolite, é o FR4, é um isolante ali. Mas aqui não é isolante, é um semicondutor, o substrato base que você desenha o circuito em cima. Então, é parecido, né, tecnologia de fabricação planar, mas não é igual. Tem umas diferenças, assim, bem significativas de um para o outro. Tá? Mas só para vocês terem ideia aqui, é uma técnica de fabricação de circuitos eletrônicos integrados, certo? Então, os conhecimentos multidisciplinares envolvidos é física, química, engenharia elétrica e informática, certo? Basicamente, física e química, você vai estar trabalhando ali na parte de processo de fabricação, para você entender como são feitos os dispositivos. E a engenharia elétrica e informática vai ficar responsável pela parte de projeto e ferramentas de simulação, ferramentas de software, estou falando aqui, certo? Então, essas quatro grandes áreas é que compõem a microeletrônica. Então, o único programa de pós-graduação que vocês vão encontrar, os 4 departamentos juntos, seria o PG Micro, da URGS, né? Da Federal do Rio Grande do Sul. Os outros programas, normalmente, estão dentro da engenharia elétrica. Normalmente, a microeletrônica está dentro da engenharia elétrica no resto das universidades do país. Então, o programa de pós-graduação em engenharia elétrica é ênfase em microeletrônica, alguma coisa do tipo, certo? Se surgiu mais algum aí que é multidisciplinar, igual o PG Micro, eu não estou sabendo. Pode ser que eu não esteja sabendo mesmo, porque eu estou bem desatualizado aí com relação às outras. Mas eu acredito que eu saberia, alguém me avisaria. Então, coloquem no chat aí se alguém tem outro programa de pós-graduação, né? Outro programa de pós-graduação no Brasil que envolve os 4 departamentos juntos, sem ser uma ênfase dentro dele, né? E aí aqui você pode pensar, tá, Arthur, então quer dizer que se eu sou um cara que faz física, necessariamente eu vou trabalhar com processo de fabricação? Não, certo? Eu conheço um físico, não só um, mas vários físicos que foram trabalhar com projetos de circuitos integrados digitais, por exemplo, certo? O cara vai sofrer mais? Vai ter que fazer um mestrado em engenharia elétrica, pelo menos, né, para ele, assim, ter uma base mais aprofundada de projeto, né? Então, idealmente, seria bom ele fazer uma capacitação a mais do que o curso de física, né? O curso de física sozinho, se ele não fez iniciação científica nem nada, pode não ser suficiente para ele virar um projetista de circuitos elétricos, né? Que é um característico do engenheiro elétrico, o engenheiro eletrônico, né? Mas é possível, sim, né? Já vi, tem vários casos do cara físico, faz um mestrado em engenharia elétrica ou informática e vai para ferramentas de simulação, vai para cá, porque ele conhece muito bem o processo de fabricação. Então, a vantagem dele é essa. Seria melhor, ele teria mais vantagem trabalhando aqui, obviamente, né? Teria mais vantagem trabalhando com o processo de fabricação, que é a praia dele, certo? Materiais e tudo mais. O cara da engenharia elétrica, eu diria que ele é o mais flexível com relação a esse tipo de coisa, de trabalhar com processo, de trabalhar com informática, trabalhar, entendeu? Com química menos. O cara da engenharia elétrica trabalhar com química, não, acho que não. Mas ele é bem flexível, mas também fazer um mestrado em processo de fabricação para virar um engenheiro de processo, certo? Então, é possível ter essas trocas aqui com um mestrado, por exemplo, você acaba se dedicando, especializando, você acaba mudando para aquela área que você está querendo. Então, não se prendam aí, não se limitem, só porque seu curso é física, não necessariamente você vai ter que ficar preso aqui, você pode vir para cá também.
certo? Comentário para quem tem essa dúvida. E aí, eu queria falar um pouquinho da cadeia de fornecimento de semicondutores, né, que eles chamam em inglês de supply chain, né, cadeia de fornecedores, basicamente, né? Como é que funciona, quem que faz o quê, quem vai para onde, certo? Então, tudo começa com o projeto, né? Depois vai para a fabricação, depois vai para a integração de produto e o consumo, né, que é a distribuição e logística. Então, às vezes, quando a gente está na universidade, a gente esquece dessas últimas duas partes ali, né? Você faz o projeto, manda fabricar e já quer medir e está pronto, sucesso, né? Não é bem assim. Quando você vai trabalhar na indústria, integração de produto é algo crítico, certo? E mais crítico ainda é você vender. Você vender e dar certo, certo? O produto ser aceito pelo mercado. Então, o buraco é bem mais embaixo quando você vai para o mercado e vai trabalhar de fato na indústria, certo? Com relação à cadeia, tá? Estou falando aqui de cadeia, ok? Para a coisa, o fluxo funcionar. Como a gente está falando aqui, o título da apresentação é na indústria, né? Então, eu não vou falar aqui da carreira acadêmica, que aí é uma outra enorme opção aqui no Brasil, certo? Então, a carreira acadêmica em semicondutores é excelente. Temos parcerias com instituições da Europa e dos Estados Unidos, certo? A Unicinos também tem, se eu não me engano, com Coreia, né? Então, se você quer seguir carreira acadêmica, também é muito bom, certo? Eu não vou falar sobre isso aqui nessa apresentação, da parte da academia, que é realmente trabalhar com pesquisa em semicondutores. Aí você vai, no geral, ficar até aqui fabricação. Você vai fazer projeto de fabricação, porque você vai estar trabalhando com o estado da arte da tecnologia. Você vai estar querendo fazer, né, coisas mais avançadas. Aí talvez você encontre uma parceria com a universidade europeia, por exemplo, para você conseguir fabricar no estado da arte. Porque, pelo financiamento que a gente tem aqui no Brasil, ultimamente você não tem conseguido fabricar no estado da arte, mas as parcerias acontecem, né? E você pode ir de carona aí numa fabricação de uma instituição parceira europeia, certo? O que acontece normalmente é um aluno que está trabalhando aqui, que é orientado por um professor aqui do Brasil, ele faz intercâmbio, né, vai lá para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou para o Canadá, faz a fabricação com a tecnologia de ponta lá, né, e traz o conhecimento para a gente, de volta. Certo? Foi o que aconteceu comigo. Então, trabalhar a carreira acadêmica também é muito legal, certo? Dependendo aí da oportunidade que você tiver acesso. E aí vamos falar um pouquinho de cada parte dessa cadeia aí de semicondutores. Então, a parte de projeto, você vai estar trabalhando com especificação, projeto de sistema, projeto de blocos, simulação e desenho físico. Desenho físico é o nosso famoso layout, certo? Physical Implementation, né? Implementação física. Então, eu vou ter aqui um circuito analógico, obviamente, certo? Que eu sou da parte de analógico RF. Não coloquei um circuito de RF para botar o meio do caminho aí, né? O Mixed Signal, né? Que é o sinal misto. Então, aqui a gente tem um circuitinho aqui, certo? Que é uma fonte de tensão, basicamente, entendeu? E aí, você vai primeiro, não vai projetar direto o transistor, então você vai entender melhor a especificação do circuito, aonde que você quer chegar de resultado, que é a especificação. Né? Você vai querer, eu quero que esse Vout aqui seja uma tensão, varie pouco com a temperatura, que varie pouco com a quantidade de peças fabricadas, né? Que tenha uma imunidade ao processo de fabricação, porque o processo de fabricação de semicondutores, se você não tomar cuidado no projeto, pode ter uma variabilidade muito grande. Você pode, eu quero que a minha tensão de alimentação seja, sei lá, 1 volt de saída. E aí, por causa da variabilidade de processo, vem uma com 1.2, outra com 0.7 e outra com 1.5. Se você não tomar cuidado, não vai ficar 1 volt nem a pau. Então, existem técnicas que você precisa aprender para fazer com que a tensão de saída ali, quando você fabricar o chip, você fabricar 1000 chips, os 1000 chips estejam dentro ali de entre 0,95 e 1,05 volt, por exemplo, certo?
tem como você fazer essas estimativas, inclusive simular antes de fabricar, certo? E aí, eu botei aqui esse circuito específico, não foi um bom exemplo para a gente exemplificar a parte de projeto de sistema, mas quando você está falando, por exemplo, de um circuito transceptor de rádio, certo? Que é um circuito, por exemplo, de um Bluetooth. Então, você vai fazer um circuito para um transceptor de rádio Bluetooth, por exemplo, você vai ter que primeiro fazer a especificação de alto nível e fazer o projeto do sistema que atende àquela especificação. Então, o sistema significa o transmissor, o receptor, o sintetizador de frequências, que é o oscilador local, seguindo uma arquitetura de teoria de comunicações. Então, daí vem a importância de você estudar a teoria de comunicações. Depois de especificações e projeto do sistema, é que você desce para os blocos para fazer o projeto do circuito eletrônico, certo? No momento que você fez o projeto de circuito eletrônico, está muito ali, os dois de cima estão juntos ali, né? Especificação e projeto de sistema, e o projeto de bloco, simulação e desenho físico estão juntos também. Cada bloco você vai ter que simular e depois simular o sistema todo, se possível. Algumas situações não é possível, né? Você não tem acesso à ferramenta que simula todo o sistema, né? O ideal é que sim, né? Nas empresas vai ter que simular, sim. Certo? Então, isso daí é basicamente como funciona o projeto de um circuito integrado, um fluxo que eu estou mostrando para vocês aqui, extremamente simples, certo? Quando você for trabalhar numa empresa, cada empresa vai ter o seu fluxo um pouquinho mais complexo, né? Mais detalhado, vai envolver o setor de marketing de produto, para trabalhar ali junto com a especificação. Então, tem um estudo de mercado, se realmente esse chip vai performar, vai desempenhar bem nas vendas, certo? Então, existem alguns passos anteriores ali que podem existir. Tem a parte de teste que eu não coloquei aqui, certo? Então, a parte de projeto tem a parte de teste logo depois do desenho físico ali, teste e validação, e aí dentro da parte de teste, eu posso até deixar aqui para ficar registrado no PowerPoint aqui, já que vai ficar gravado. Aqui. Opa. Não é para aparecer ou é para aparecer? Porque a gente pode dar um jeito se não é para aparecer. Não é para aparecer. É que eu acabei falando, mas eu não tinha escrito. É para aparecer, sim. Só para ficar mais fácil, né, de quem está vendo a gravação, ler aqui na tela, né? Teste e validação. Não pode esquecer do teste e validação. Se bem que eu estou falando do projeto e depois eu vou falar da fabricação aqui, ó. Eu botei o teste ali também. É porque o teste e validação você vai acontecer depois aqui, né? E aí eu falei aqui opcional porque depende. Então, estava certo mesmo. Volta. Eu não previ o que eu mesmo tinha escrito. Estava certo. Eu botei depois da fabricação o teste. Então, o projeto, primeiro, você faz simulação de desenho físico e simula, para ver se vai dar certo. Aí, depois, você fabrica. Então, antes de você fabricar, tem uma coisa interessante que eu botei aqui, que a fábrica, ela não aceita se não passar na verificação de conformidade com as regras de desenho físico dela, que é a regra de layout, certo? Então, você pode até fazer o seu circuito, fazer de um jeito lá meio mal verificado as regras ali, e você manda para a fábrica. A fábrica pode até aceitar, mas eles, em alguns momentos, eles têm regras que eles não aceitam. Ele, a gente não fabrica porque as nossas máquinas, você vai acabar prejudicando alguma coisa no processo, entendeu? Então, se você fizer de um jeito muito ruim, a fábrica pode até não aceitar o seu chip para ser fabricado. Então, a fábrica, quando você manda um arquivo de desenho físico para a fábrica fabricar, ela vai fazer uma análise de conformidade de regra de layout se você está de acordo antes dela botar na linha de produção do wafer, né? Que é aquela pastilha gigante de silício, tá certo? Aquela bolachão ali, que tem vários chips ali nela. Então é importante você lembrar disso. Você vai ser cobrado por isso, você não vai ter como você passar despercebido, mas é só para quem não conhece saber que isso existe, certo? E aí vai para a linha de produção da fábrica lá, que aí já vai, além do meu conhecimento na parte de processo de fabricação, então
talvez uma palestra de um cara de processo, ele vai expandir essa linha que eu coloquei aqui, ó, linha de produção do wafer, vai se transformar num negócio gigante, uma palestra inteira sobre isso, talvez um curso de graduação inteiro sobre isso, certo? Pra você ter ideia do mundo que é semicondutores. E aí depois você vai encapsular, né? Tem encapsulamento da pastilha, então você vem só o wafer ali, ele é cortado em vários pedacinhos, né? E aí você vai encapsular o chip. Encapsulamento significa você colocar ele naquele pacotinho pretinho que tem as perninhas para trás, que todo mundo conhece, que é a arainha, né? Aquela aranha ali que tem as perninhas para trás, para baixo ali, né? Que você encaixa numa placa, num produto final. E depois de você encapsular, você faz o teste, que eu botei aqui como opcional, porque na cadeia de fornecimento, o teste pode ser feito na fábrica ou na empresa que comprou. Né? Então, se eu não me engano, ó, eu botei o teste aqui de novo, que é quando você vai fazer a integração de produto, você testa individualmente o chip. Se chegou da fábrica, ok. Né? Mas se você tem um contrato com a fábrica, da fábrica fazer o teste, então a fábrica já pode ter toda uma linha de teste que a sua empresa pagou para já vir testado. Né? Depende aí de como que é o relacionamento. Tá? Mas, no geral, pode ter os dois, inclusive. A fábrica pode fazer um teste preliminar e aí a empresa, quando recebe, faz um teste de novo para saber os que estão bons e que estão ruins. Se o teste é feito na fábrica, eles já mandam só as amostras boas, já fazem um filtro. Se o teste é feito aqui, aí a empresa vai ter que descartar ou vender para países subdesenvolvidos os que performaram menor, desempenharam menor. Pior, né, no caso. E aí vai ter a montagem em placa de circuito impresso. O chip, quando ele é fabricado, ele é feito para ser montado numa placa, certo? Então, o objetivo, grande maioria das vezes, é para isso, para você montar numa placa e integrar com um produto, com a solução. E aí você tem os testes de integração e testes de produção, que aí é uma etapa bem forte que pode fazer voltar para cal. Idealmente não, mas chegou aqui, se o teste de integração deu ruim, pode ser que, em último caso, volte para o projeto. Certo? Então, cada etapa disso aqui é levado muito a sério. Por isso que você tem que estudar bastante para que isso não aconteça. Claro que tem engenheiros, os líderes de projeto são pessoas mais experientes, que já fizeram isso várias vezes, já erraram bastante. E aí os mais novos vão aprendendo. Então, é interessante você entrar numa empresa que tem pessoas experientes, né? Que vão lhe ensinar a manha, os segredos para que a coisa funcione de primeira, entendeu? Isso é uma experiência legal. Então, se você quer fazer um estágio depois do mestrado, numa empresa que tem pessoas já bem experientes, é uma boa opção para você aprender. E aí você aprender com essas pessoas. Se a cultura da empresa for essa, né? Então, tem esse porém aí também. E aí, tem a parte de empacotamento de lotes, transporte e entrega. Por que eu botei isso aqui? O consumo, né? O consumo do chip. Ou do produto, certo? A gente pode parar no chip aqui e vender, ou você pode fazer integração com a placa e vender também. Se você vai parar aqui ou parar aqui, depende em qual ponto da cadeia que a sua empresa é, ou a empresa que você trabalha é, certo? Mas o transporte é crítico. Dependendo do chip ou dependendo da placa, você transportar numa caixa do Mercado Livre pode danificar, pode gerar problema. Tá? Então, talvez, dependendo da aplicação, você tem que botar um papel, um plástico que ele é imune à descarga eletrostática, né, com proteção contra descarga eletrostática, né, que você vai lá, bota o dedão no chip e queima o chip com o seu dedo. Né? Aquele choquezinho que a gente toma no inverno, né, quando está o clima bem seco, aí você vai pegar na maçaneta e toma um choque. Aquilo ali está descarregando na maçaneta. Imagina você faz isso no chip, queima o chip. Né? Então, empacotamento e transporte e entrega é algo crítico, né, para esse tipo de... É um produto frágil. Alguns são mais robustos do que outros, tá? Mas tem que ter cuidado com a parte de empacotamento dos lotes e transporte e entrega. Beleza? Então,
Humberto, a gente faz pergunta durante a apresentação ou no final? Como tu prefere? Opa, o cachorro queria fazer a pergunta aqui. Como ficar melhor para ti, Arthur? Na verdade, se o pessoal quiser interagindo, pode ir levantando a mão ali, e aí eu vou chamando um por um conforme der um intervalo para ti aí, para não te atrapalhar também. Beleza, mas pode me interromper mesmo, cortar mesmo, porque como eu falo muito continuamente, às vezes tu tá esperando eu dar uma respirada e eu não respiro. Ah. Não, eu vou dar um jeito, pode deixar que eu dou um jeito. Beleza? Pode cortar que para mim não tem problema nenhum. Eu já aviso Ah, todo mundo que eu beleza. estou falando. Cara, me corta que entra a pergunta. E aí, se alguém quiser entrar no chat, pode botar no chat aí também que eu faço a pergunta. Se tiver tímido para fazer pergunta, não tem problema, eu faço a pergunta pro Arthur. Show. E mais uma coisa que eu não estou vendo o chat, tá, pessoal? Então, se Tranquilo. vocês... Pode deixar que eu cuido do chat aqui para ti, Arthur. Valeu, valeu demais. Tem alguma pergunta agora ou não? Até aqui? Não, até aqui não. Só o Sandro comentou que o programa de microeletrônica faz parte do PPG, ou da engenharia elétrica, no caso da Unicinos, né? Faz parte da engenharia elétrica no ensino, né? Isso. Faz parte do PPG em engenharia elétrica, o programa de Isso, microeletrônica, isso. que é uma linha Perfeito. de pesquisa, no caso. Isso. Então, pessoal, como eu falei para vocês, na grande maioria das universidades é assim, inclusive nos Estados Unidos, Canadá, Europa também, certo? Então, na grande maioria das universidades do mundo, o programa de microeletrônica está dentro da engenharia elétrica e informática, né? Ou informática, porque nos Estados Unidos, Canadá e Europa, eles têm informática com engenharia elétrica juntos, a grande maioria das universidades. Então, é bem comum isso. Esse modelo da Unicinos é basicamente o modelo mundial, digamos assim, para microeletrônica, né? Então, vamos lá. Começando a falar agora de áreas de atuação. Então, vocês já devem ter, talvez imaginado, né, adivinhado aí que a área de processo de fabricação é uma área de atuação, certo? E aí eu coloquei aqui uma foto aí que eu achei na internet, mostrando aí para vocês o processo de fabricação. Então, você começa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um pincelzinho aqui, ó. Você começa aqui, certo? Vou dar um Ctrl Z aqui. Ou apagar. Não, eu vou ter que... Vou pegar minha canetinha aqui. Então, você começa aqui onde eu circulei aqui. Deixa eu pegar aqui o meu negócio aqui. Já que eu vou começar a falar, é mais fácil. Para não... Vou perder mais tempo, talvez, mexendo com o mouse do que já indo direto aqui. Pronto. Acho que agora vai. O mouse está aqui, ó. Pronto. Começa por aqui, e aí eu consigo apagar assim. Ok. Você começa por aqui no cristal de silício, que é um tarugo de silício aqui. Aí depois você vai polir, né, a lâmina, depois você cortou aqui várias lâminas, né? E aí você vai para colocar óxido, fazer litografia, depois colocar, usar fotoresist para você fazer a corrosão, certo? Então você vai fazendo corrosão aqui, né? Aqui é a litografia, aqui é você fazer a deposição de óxido no forno. Então aqui você vai usar um forno, né? Um forno para fazer deposição de óxido. Aí tem a litografia das máscaras do circuito. Depois você vem para cá para analisar aqui se o circuito foi bem desenhado. Aí tem todo um processo aqui com fotoresist, né, que é o isolante que protege na hora que você está fazendo a litografia das máscaras. E aí você vai fazendo seu circuito, ó, vai construindo, até chegar aqui no final, que você construiu em todo o wafer, cada quadradinho da lâmina de silício gigante que você pegou aqui, isso aqui pode ter, sei lá, 4 polegadas, né, 8 polegadas, depende aí do tamanho da bolacha, né? Então, se for uma bolacha Maria, é grandona, assim, né? Mas seria uma mega bolacha Maria, assim, gigante. E aí, quando está o circuito pronto, vai estar, para todos os quadradinhos, o mesmo circuito, ou existem processos de fabricação que eles chamam de Multi-Project Wafer, que é o MPW,
que aí cada quadradinho tem um circuito diferente. E aí depois que os quadradinhos estão tudo bonitinho aqui, você vai cortar aqui, que é o slicing aqui no final, e aí você individualiza ali cada circuito, certo? Cada chip. Então, aqui você vai ter muito forte engenharia de processo, tá? Processo químico-físico ou físico-químico. Engraçado que normalmente é físico-químico, né? Eu escrevi químico-físico aqui. Desenvolvimento de novos processos e tecnologias. Então, tem uma indústria, se eu não me engano, é a ASME. Eu esqueci o nome agora. Tem uma indústria que lucrou bastante com essa história de pandemia, porque eles fazem as máquinas que faz o processo de fabricação das fábricas de semicondutores. Vocês viram aí que a gente passou por a escassez de semicondutores, e aí gerou um incentivo, né, até governamental e privado também, para a construção de novas fábricas de semicondutores no mundo inteiro, nos Estados Unidos, Canadá, na América do Norte como um todo, esses 2 países aí, Europa, certo? Então, quem quiser ir para essa área aqui, daqui a 2, 3 anos, você vai escolher qual lugar do mundo você vai trabalhar, porque o que vai ter de oportunidade para trabalhar com processo de fabricação vai ser muita oportunidade, né? Muita oportunidade no futuro próximo. No Brasil, não temos ainda, né, uma expectativa aí para essa área especificamente, né? A gente tinha aqui uma iniciativa da CEITEC, que acabou ficando muito instável, porque depende de governo, né? Então, quando depende de governo, fica uma incerteza muito grande, né? Mas no resto do mundo, apesar de também depender de governo, tem uma parcela grande privada também, que depois assume e acaba dando certo. Então, fiquem de olho, porque essa área aqui vai bombar nos próximos anos, aí, quando as fábricas ficarem prontas. E aí tem a área, né, que é a área que eu comecei a minha carreira, que foi em projetos de circuitos integrados, e aí você vai trabalhar basicamente em 2 áreas, que são essas 2 que eu coloquei aqui, que é o time de digital, né, e o time de analógico RF, né? Sempre em tudo na vida tem o time do mal e o time do bem, né? Então, a minha área é essa daqui, certo? Então, brincadeiras à parte, eu já fui desse time aqui também, certo? Mas a gente sempre melhora na vida, né? Então, eu vim para cá. Existe essa brincadeira saudável aí, certo? Entre a galera de digital e a galera de analógico, certo? Eu já deixo a piada aí para você entender que é uma brincadeira saudável entre um e outro, tá? Então, o mundo digital e o mundo analógico são, assim, fantásticos, né? São uma coisa à parte, cada um deles. Então, eu botei aqui uma diferença para vocês verem, né? Então, eu fiz uma sacanagem aqui, obviamente, porque eu sou de analógico RF, né? Então, o layout de analógico que eu coloquei, que é esse daqui, ó, é um layout muito mais complexo e difícil, mais legal de fazer do que esse aqui, né? Esse daqui parece um layout meio de brincadeira, né? Mas isso aqui foi sacanagem só, para vocês acharem que o analógico é mais legal aqui, ó, certo? Lá na empresa, um comentário entre o software e o hardware. Eu sou do time do hardware. Então, assim, é a melhor coisa que existe, né, Humberto? É você ter essas piadas internas aí. Exatamente. É o que deixa o ambiente de trabalho saudável, certo, pessoal? Então, é basicamente isso, né? É como tipo Inter e Grêmio, assim, né? Só não vou falar qualquer coisa aqui, senão vão cortar minha cabeça depois. Mas é muito legal, pessoal, que existe é uma amizade, né, muito grande entre o pessoal de analógico e digital, né, um respeito muito grande. Por isso que a gente faz essas brincadeiras. Então, quando você está no mundo digital, você vai trabalhar com projeto, verificação e teste. E analógico é projeto, layout e teste. Tá? Então, isso daqui, você começar pela área de projeto é algo promissor, porque vai te dar a base para muitas outras áreas. Entendeu? Então, essa área aqui é uma área interessante para você que não tem ideia assim de onde que vai.
Porque, assim, tem pessoas que já estão decididas e vai para processo. O cara, bicho, eu sou físico, sou apaixonado por semicondutores, materiais e tal. É a vocação. Então, meu amigo, vá para cá, não perca tempo, certo? Que é show de bola essa área. Agora, se você está naquela dúvida, pô, eu gosto de física, eu gosto de eletrônica, de circuitos digitais, analógicos, gosto de software também. Aí você está na dúvida, comece por projeto, certo? Comece por projeto, que aí depois você pode migrar para um ou para outro, entendeu? Você vai ter a base aí interessante, tá? E aí, para falar para vocês, ó, circuitos digitais é basicamente circuitos assim, né? Que você vai ter uma mistura de circuitos lógicos e circuitos sequenciais, circuitos combinacionais e sequenciais, certo? Então, circuitos combinacionais são basicamente circuitos lógicos, né? E circuitos sequenciais são circuitos que são a base da memória, né? Circuitos com memória. E aqui você tem um circuito de um amplificador de RF, certo? Um amplificador aqui sintonizado, né? Está sintonizado em alguma banda aqui, é uma topologia bem básica aqui, mas em RF, se você for para RF, é engraçado, né? Porque sabe aquela piada que os caras falam, você foi lá na fábrica e depois de, sei lá, 2 meses, os engenheiros tentando descobrir o problema, ninguém sabia qual era o problema, contrataram consultoria, né? Aí o consultor foi lá e apertou um parafuso só, aí resolveu o problema. Aí ele cobra lá um valor caríssimo para apertar um parafuso. Só que o problema ali era saber qual parafuso que você vai apertar, certo? Então essa piada se aplica muito a RF, porque, para vocês terem ideia, eu tenho uma empresa de consultoria, certo? Que é o Lira Lab. Vou falar lá no final sobre o Lira Lab, que já teve casos que eu vendi o serviço de fazer o casamento de impedância para uma antena lá de um circuito para IoT. E aí o casamento de impedância, eu fiz o casamento de impedância, resolveu o problema do cliente, né? Só que aí quando o cliente foi olhar a resolução do problema, eu casei a impedância com um componente só. Então, eu coloquei só um componente lá, um indutorzinho lá, coloquei e resolveu o problema do cara. Ele é uma empresa que trabalhava com cidades inteligentes, né? E tinham pontos que não estavam pegando sinal, simplesmente. E depois que eu fiz o casamento de impedância, aqueles pontos que não estavam pegando sinal, todos começaram a pegar o sinal e o sistema dele estava funcionando. Então, o valor que o cara de RF, para escolher o valor de um indutor desse daqui, ó, você tem uma matemática gigante para você escolher o valor de um indutor para causar impedância. Você tem que entender muito de eletromagnetismo, propagação de ondas eletromagnéticas, circuitos elétricos. Existe uma base gigantesca de conhecimento. No meu caso aqui, eu ainda tive que fazer teste de load pool, que a gente chama de... que é um teste que você faz variando a carga até você descobrir as impedâncias ótimas do sistema. Então, equipamento que custa caro, leva tempo, tudo isso para você escolher o valor de um indutor, tá? Então, é exatamente aquela ideia de, o cara sabe qual é o parafuso que tem que apertar e vale bastante isso, porque ninguém sabe, certo? Quem não... É muito caro uma pessoa que tem esse conhecimento nessa área daqui, ó. Então, eu já vivi várias situações que a solução, quando você olha assim, ela é pequena, o tamanho dela é pequeno, um componente, 2 componentes, é uma coisa muito simples, mas que requer um conhecimento gigante para que você saiba o valor que vai dar certo. Porque é infinito, são infinitas possibilidades de valores ali, né? Você saber exatamente qual valor que vai dar, realmente é um desafio gigante e muitas vezes você não consegue também, né? Dependendo da situação, quando você está começando, você não consegue fazer. Aí, quando você vai ganhando experiência, vai chegar um ponto que você vai entender melhor como faz. Então, feito aí o jabá da área de RF, certo? Propaganda. A área de analógico, começando por aqui, de analógico também, é uma área que faz interface com o digital e o RF. Então, aqui você vai trabalhar com conversores analógicos digitais, digitais analógicos. Então, você tem que ser um cara que entende um pouquinho. Você vai trabalhar também com fonte de referência de tensão. Aquele circuitinho que eu mostrei aqui antes, ó, é de o projetista analógico, certo? Então, o cara que está em analógico, ele tem que entender um pouquinho do RF, mais ou menos. Ele não precisa ser o mestre do RF, mas ter uma noção.
e entender também de digital, entendeu? Porque ele é o meio do caminho aqui, né? Por isso que chama AMS, que é Analog Mixed Signal, sinal misto. Ele mistura analógico com digital. Então, esse cara daqui é chave numa equipe de projetistas de circuito integrado, certo? Muitas empresas preferem ter, veja, esses dois aqui e não ter o cara de RF, porque esses dois aqui às vezes resolve boa parte da bronca. Aí você contrata um consultor de RF aqui, muito mais barato do que você pagar o cara na empresa, certo? Então, para vocês terem ideia, como esse cara de AMS, ele é crítico, assim, na equipe, certo? Mas, ultimamente, nas grandes empresas vão ter os três, certo? As grandes empresas têm os três, tá? Só um overview aí para quem quer seguir carreira na área de projeto, certo? Vamos falar de digital um pouquinho. Digital, o projeto, você vai trabalhar com Verilog. Ô, Arthur, agora é aquele momento que eu precisava te interromper. Vai lá. Temos um comentário no chat aí. O Júlio estava comentando o seguinte: ele comentou que o nome da empresa era ASML, acredito, né? Foi aquela hora que estava com dúvida na empresa. ASML. Obrigado. Foi Isso. Júlio, foi? Foi o Júlio. E o Júlio também comentou o seguinte: ó, ele fala, Arthur, em termos de mercado de trabalho, qual a área que tem maiores oportunidades? Olha, sem dúvida nenhuma, a área de projetos de circuitos integrados. Sem dúvida nenhuma. Porque, veja, hoje, a demanda, essa área aqui de projeto é a área que tem mais oportunidade. Porque o Eu leque... só estou na dúvida agora se ele estava se referindo à parte de digital ou de analógico. Então, se for digital analógico, digital. Digital. Digital é o que tem mais oportunidade. Certo? Aí aqui, eu já vou dar a dica para você. Veja, é igual software e hardware, lá que o Humberto falou lá na empresa dele. Então, assim, no mundo de tecnologia, vamos falar assim, agora a gente está falando de um mundo maior do que semicondutores. Então, tem semicondutores, tem sistemas embarcados e tem tecnologia, que é tudo. Né? Em termos de tecnologia, vocês sabem que existe muito mais oportunidade para quem trabalha com software, site, internet, TI, né? Tem muito mais oportunidade para essa galera do que para quem é de hardware. Em primeiro lugar, quem faz PCB, né? Já começa por aí. Só que quem vai trabalhar com software, como é muita oportunidade e tem muita gente com a concorrência muito alta, o salário baixa, né? Assim, não baixa muito, óbvio, porque a gente está numa situação que até o cara digital está disputado, certo? Mas vocês têm que entender que existe essa questão de oferta e demanda. O cara de hardware, que faz sistemas embarcados, ele já é um cara que é mais valorizado porque tem menos gente no mercado, né? E a demanda é alta do mesmo jeito, certo? Mas tem menos gente disponível para a formação de hardware de embarcados, vamos dizer assim. E aí você entrando para o circuito integrado, o digital e o analógico é parecido. Tem muito mais gente em digital do que em analógico RF. Então, o cara de analógico de RF, às vezes é mais difícil você achar, e aí fica, às vezes, umas moscas brancas no mercado que vale muito. Entendeu? Então, se você quer dizer assim, cara, mais oportunidade, assim, hoje está pagando muito bem tudo, certo? Tudo isso aqui está pagando muito bem para quem quer seguir carreira na área. Você facilmente trabalha remoto para Canadá, Europa, Estados Unidos. Hoje, no Brasil, muito fácil você trabalhar remoto com circuito integrado, certo? Agora que está voltando presencial, algumas empresas podem até pagar para você ir para lá, mas você vai ter muita oportunidade para trabalhar com tudo aqui. Mas, se você quiser saber, digital tem muito mais oportunidade. Se você quer trabalhar com Verilog, VHDL, em circuito integrado você não vai usar VHDL, vai ser Verilog, certo? Circuito integrado você vai trabalhar com Verilog. Se você estiver fazendo interface com FPGA, aí talvez você use VHDL, certo? Mas Verilog é dominante aqui na indústria de semicondutores. Você vai trabalhar sintetizando os circuitos digitais. Você não vai desenhar um circuito digital igual está feito aqui, não, certo? Esse circuito digital aqui, ele vai vir de uma síntese. Ele vai vir de uma síntese lógica, né? Então vai ter uma síntese aí que ele vai pegar o seu código,
e vai fazer um circuito que você codificou. Então, se você fizer um código ruim, ele vai fazer um circuito ruim, né? Por isso que tem o cara de verificação, que é o cara que vai realmente fazer o teste ali para saber se o circuito funciona de acordo com o que deveria, certo? Verificação e teste. Essa área aqui muito ampla. Respondeu, eu acho que respondeu a pergunta do Júlio. Eu acho que sim, eu entendi. Então tá, quem tiver mais pergunta, falem aí, pessoal. O Júlio está dizendo que sim, obrigado. O Marvan tinha feito um comentário também a respeito de quando você estava falando sobre os analógicos IRF digital, mas ele acredita que tu já respondeu também anteriormente. Show de bola. Valeu, pessoal. Vão perguntando aí. Aproveita. Então vamos lá. Seguindo aqui a outra área, que atualmente é a área que eu estou trabalhando, certo? Recentemente, que é a área de software de desenho e simulação, certo? Então, você vai ter software de desenho de circuito esquemático ou código, né? De desenho ou código, né? Se você tiver em digital, código Verilog, né? Certo? E simulação, que é o EDA, né? Que é Electronic Design Automation. Se eu não me engano, é isso. Esse EDA aqui, Electronic Design Automation. Porque tem várias siglas, né? Tem Electronic Design Automation, tem CAD, que é Computer Aided Design, tem ECAD, que é Engineering Computer Aided Design, tem o CAM, que é Computer Aided Manufacturing, né, para quem vai fabricar, usando CNC, né? Esse aqui você usa para CNC, né? CNC Router. Para PCB. Então, tem várias siglas aí. Eu acho que o EDA é Electronic Design Automation, tá? Se eu não esqueci. E a área que eu trabalho, olha só, não posso esquecer disso aqui, né? E aí, o que você vai trabalhar? Basicamente, tem duas grandes áreas, certo? E eu vou adicionar a terceira área aqui que eu esqueci, Keep, que é a área de, aqui, é a área de produto, desenvolvimento de produto, certo? Que aí, na área de desenvolvimento de produto, você vai trabalhar com... Eita, peraí, que foi duas vezes aqui. 24, 20. A desenvolvimento de produto, você vai trabalhar com desenvolvimento de novas soluções. Certo? É isso aqui que você vai trabalhar. Tem essas três áreas, as grandes áreas, se você for trabalhar numa empresa de software EDA. Certo? E aí, como é que funciona? Você vai falar, putz, mas eu vou trabalhar na empresa de software. Como é que é isso? Eu também tinha um certo preconceito com relação a isso, certo? Até eu ir trabalhar numa empresa como essa, né? É aquela velha história. Às vezes você coloca umas coisas na sua cabeça que não são reais até você vivenciar aquilo e você descobrir que não é real, né? E aí, qual que é a empolgação aqui? Veja, primeiro tem a área de desenvolvimento de software, que é a área de P&D, que é a área R&D, que eles chamam, Research and Development. Tá? Que aí, lá nessa área de P&D, você vai ter desenvolvimento de novas ferramentas de simulação, tá? E desenvolvimento de algoritmos para que tornem viáveis essas simulações, certo? Por que isso? Porque você imagina, você vai fazer um chip para o 5G. Beleza, legal. Quero que trabalhe lá em, sei lá, 30 GHz. Como é que você vai simular esse danado para ter certeza que quando você vai fabricar, vai dar certo? Entendeu? Então você tem que ter um cara que entende muito de eletromagnetismo, entende muito de codificação de software, C++, basicamente, para você desenvolver um algoritmo ali para simular as equações de Maxwell. Claro que os algoritmos são bem conhecidos, né? Para quem não conhece, existe um algoritmo chamado FDTD, que é o Finite Difference Time Domain. Esse tipo de algoritmo aqui, ele transforma as equações de Maxwell de tempo contínuo em tempo discreto e você consegue simular um ambiente discreto para fazer uma simulação de ondas eletromagnéticas. Por que tem que ser discreto? Porque os computadores que fazem as simulações, certo?
Então, se você quer simular num computador, você tem que ter tudo em tempo discreto. Então, você tem que entender muito bem de processamento de sinal, né, programação e engenharia. Para você ter uma ideia, se vocês forem olhar no LinkedIn, tem lá a porcentagem de pessoas que são contratadas da Cadence, que é a empresa que eu trabalho, e a formação delas. Aí você vai pensar, poxa, todo mundo engenheiro de software, né? Não. A grande maioria são engenheiros elétricos que fizeram algum mestrado, alguma coisa em software, em desenvolvimento de software. Então, o pessoal de P&D dessas empresas de software, eles são engenheiros elétricos, eletrônicos, que têm boas habilidades de programação e estão desenvolvendo software, porque você tem que basicamente conhecer a engenharia elétrica inteira não, né? Assim, você vai fazer parte de uma equipe para uma ferramenta específica. Então, você vai ter que entender bem de alguma coisa da engenharia elétrica para conseguir desenvolver aquela solução ali para a ferramenta que você está querendo simular. Não existe. Quero fazer o 6G. Sei lá, vamos para uma frequência gigantesca aí. Como que você vai modelar isso? Como que você vai fazer um software que vai dar uma simulação para o cara que vai fabricar o chip? Porque fabricação de chip é muito caro. Não é igual a PCB que vocês estão vendo aqui no meu laboratório, tem uma CNC ali. A PCB, você tem gente, né, assim, que para estudar, você quer estudar fazer placa de circuito impresso. Aí você compra uma CNC, na China vende uma por $80. Você compra uma CNC, faz, erra. Fabrica de novo, faz, erra. Faz o esquema químico de corrosão lá com percloreto de ferro, fez, errou, e um dia você faz 2, 3 placas, né? E você consegue testar muito bem. E o chip, como é que faz? Para você, imagina, caríssimo você mandar para a fábrica fabricar, retorna para você e deu pau. Aí você, não dá para ficar nessa história de tentativa e erro. Então, cada vez mais, à medida que a tecnologia vai avançando, o valor das empresas que produzem o software aumenta. Porque cada vez mais tem que ter mais garantias nas simulações, cada vez mais tem que ter... O desafio é maior, entendeu? Então, trabalhar com desenvolvimento de software para ferramenta de simulação EDA é um desafio gigantesco. Né? Tem que ser engenheiro. Claro, tem muito engenheiro de software também. Não estou dizendo que não tem. Mas não é aquela expectativa que a gente tem, né? Você olha assim, é tudo engenheiro de software. Não é. É pelo menos metade. Está lá no LinkedIn. Vocês vão lá no LinkedIn, aí você olha lá da Cadence, né? Aí tem lá um monte de gente engenheiro elétrico, um monte de gente engenheiro de software e uma outra galera lá também de outras áreas, né? Mas é interessante isso, né? E aí, engenharia de aplicação, que é a área que eu estou atualmente, né? Se eu lembrar onde é que está meu mouse aqui, está aqui. Então, eu estou trabalhando nessa área aqui, engenharia de aplicação, que é o quê? Tem que ter contato direto com o cliente, resolver os problemas do cliente e fazer pré-venda de novas ferramentas, né? E gerar demanda para esse cara aqui, ó. E para esse cara aqui. Então, a engenharia de aplicação é o contato com o mundo real. Esse cara aqui está em contato com o mundo real. Certo? E a engenharia de aplicação é a área da empresa que é a porta de entrada e saída, né? A porta de saída maior é engenharia de produto aqui, né? É desenvolvimento de produto. Aqui está a porta de saída maior. Mas engenharia de aplicação vai ter que testar esse produto, vai ter que vir para cá, né? Vai ter que ter demonstração, fazer um demo, né? Aí vem para cá, engenharia de aplicação, certo? Aí, lançou uma nova ferramenta. Quem que vai ensinar o cliente a usar? Engenharia de aplicação. Lançou uma nova ferramenta de software? Quem vai ensinar o cliente a usar? Vem para cá, né? Saiu uma nova ferramenta de software, vem para cá. Engenharia de aplicação, começa a fazer os exemplos, né? Você tem que entender de necessidade do cliente, o que os caras estão fazendo, as necessidades dele. Aí você vai montar um case, né? Para você demonstrar para o cara que ele, de fato, faz a simulação do 6G, né? A gente quer vender a ferramenta de simulação do 6G. Aí você vem para a engenharia de aplicação, a gente desenvolve lá todo o suporte para demonstração, aí a gente mesmo já descobre, bicho, isso aqui está bugado, isso aqui não está funcionando, aí volta para cá. Até ter uma versão estável, né? Então, isso é em qualquer empresa que tem engenharia de aplicação. Empresa de circuito integrado, tem engenharia de aplicação? Tem, funciona igual.
Isso aqui são noções gerais de toda empresa que tem engenharia de aplicação. Então, o engenharia de aplicação, essa solução de problemas aqui, é uma coisinha que o buraco às vezes é mais embaixo, porque, veja, o cliente dessas empresas grandes são clientes gigantes, maiores ainda, né? E aí o cara está criando, sei lá, uma nova coisa para lançar. Eu não posso falar muitos detalhes, mas assim, imagine que o cliente está criando uma coisa que não existe. E aí ele vem para a empresa de software e diz assim, bicho, tá dando ruim aqui essa tua simulação. Aí veja, você tem que ter a capacidade de entender o circuito do cara, que é uma coisa que já não existe. Então, engenharia e aplicação, no geral, é uma galera que desenvolveu muita experiência com projeto, né, que são de preferência projetistas, certo? Para conseguir entender o problema do cara, porque se você não tem experiência com projeto, você não consegue nem entender o problema do cara, quanto mais resolver para ele, certo? Como é que ele vai fazer para simular? Claro que você não vai resolver um problema de design, é outra coisa, não tem nada a ver. O problema de design, se o cara projetou errado, aí é com ele, não é com o cara da ferramenta. Mas você precisa entender o que ele está fazendo. Então, é assim que funciona. E o desenvolvimento de produto é quando o engenharia de aplicação gera demanda, o cliente está fazendo alguma coisa aqui que precisa, é uma oportunidade para a gente gerar um novo produto. Aí vai para a engenharia de produto, que esse cara daqui fala com esse outro aqui de desenvolvimento, aí desenvolve, depois o engenheiro de produto monta todo o portfólio e a estrutura, aí vem para a engenharia de aplicação, monta na hora de demonstrar as coisas, e tudo isso é desenhando circuito, simulando exemplos para tecnologia que os clientes vão querer comprar. Então, o cara vai ter que saber projetar circuito para o 5G, para o 6G, para o 7G, para o NG, né? O N maior que tudo aí. Então, você sempre tem que estar no estado da arte para você trabalhar com essa galera aqui, certo? Porque a simulação é a base de todos os projetos do mundo hoje, tá? Então, isso é uma visão que eu não tinha, então estou dando para vocês aqui nessa palestra. Eu não tinha essa visão de como que era interessante, como que era empolgante você trabalhar numa empresa de software, né? Que é software de engenharia, certo? Esse aqui você está trabalhando com software de engenharia. Então, tem todas as áreas aqui. Então, eu não trabalho com a parte de desenvolvimento, né? Mas a minha área usa muitos circuitos. Se eu fosse para desenvolvimento, eu ia usar muito software, né? Mas como eu estou em engenharia de aplicação, uso bastante circuitos, tá? Não sou eu que boto a mão na massa atualmente, né? Por uma questão de carreira mesmo, mas é a área que a gente, assim, brinca bastante com os circuitos do estado da arte. Certo? Dúvidas? Falei bastante coisa aqui nesse slide. O único comentário que a gente tem aqui é sobre a tua câmera, que tá travada, mas não tem problema nenhum, não. Tá. Deixa eu tentar dar uma resetada. Não, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo? Deixa eu dar uma resetada aqui, ó. Vamos ver. Voltou aí? Aí, agora voltou. Vamos lá, então. Como só são 2 segundos para fazer esse teste, aí eu fiz. Então, vamos lá. E aí, vamos falar de outra área que realmente é muito apaixonante e empolgante, que é a área de encapsulamento. E essa área aqui, para quem quiser vir para cá, meu amigo, vocês têm a faca e o queijo na mão na Unicinos, cara. A faca e o queijo na mão. Sabe aquela coisa que você está no lugar certo, no momento certo? É você querer trabalhar com encapsulamento e você está na Unicinos. Por quê? O Instituto de Semicondutores da Unicinos é uma referência em encapsulamento, certo? Aqui no Brasil, eu diria nível Brasil mesmo. E vocês têm uma empresa do lado, na verdade, dentro da universidade, que é a HT Micro, está dentro da universidade, que é uma empresa de encapsulamento. Então, assim, a chance de você entrar na indústria de semicondutores por aqui, estando na Unicinos, é gigante. Certo? É gigante. Então, o processo tem 2 áreas, basicamente, aqui, né? A área de desenvolvimento de System in Package, que é o SIP, que é essa foto aqui maior que eu falei para você, ó, tem circuito integrado, aí a estratégia é como é que eu vou fazer aqui a integração da pastilha de silício, conectar os wire bondings para a placa, o sinal vai sair daqui, vai ter perdas, e essas perdas, porque o cara fez o melhor projeto do mundo do silício. Aí, na hora de botar no encapsulamento, aí o encapsulamento foi feito de qualquer jeito, né?
aí estragou todo o projeto do cara. Então, a responsabilidade do cara que faz o encapsulamento é gigantesca, porque ele pode estragar o projeto de circuito integrado por completo, certo? Então, todo o esforço do cara que fez as simulações, validou lá no wafer, fez toda aquela coisa, os testes, tudo certo. É quando vai para o encapsulamento, um projeto pobre, assim, estraga completamente, destrói todo o trabalho que foi feito para o circuito integrado, certo? Então, essa área é show de bola. Você tem a parte de processo, ou seja, o cara pode fazer o projeto do SIP. Então, vamos dizer que o circuito integrado está ok, e o eletrônico aqui, ó, esses resistores estão aqui do lado, o cristal, tá esse projeto da placa, tá uma plaquinha top, placa bem pequenininha, né? Bem fininha. O projeto do SIP foi muito bem feito, mas se o processo na fábrica não está alinhado, meu amigo, aí vai ter um rendimento de produção baixíssimo, não vai valer a pena o lucro que vai vender, não vai conseguir pagar o custo. Então, aqui, a parte de encapsulamento, você tem desafio de fábrica, de fabricação, tem desafio de desempenho dos chips que você está usando para encapsular, tem o desafio do próprio projeto eletrônico da placa, né? Que o SIP é uma placa miniaturizada, bem pequenininha, de, sei lá, 15 milímetros, 20 milímetros. E aí você tem outras técnicas de encapsulamento que eu botei aqui de memória. Não dá para você falar da Unicinos e da HT Micron sem falar sobre memória, né? Então, existem técnicas de empilhamento 3D aqui que vocês vão poder ter acesso a esse tipo de tecnologia se vocês forem para essa área, né? E forem trabalhar numa empresa como a HT Micron, por exemplo. Então, veja, tem celulares no Brasil que têm memórias fabricadas na HT Micron. Né? E os engenheiros lá de processo são engenheiros que tem muita gente que se formou na Unicinos, né? Então, tem várias técnicas de empilhamento e o BGA lá, as bolinhas de condução embaixo da placa. Cara, é uma área muito empolgante porque você trabalha na interface entre o circuito integrado e a placa final, né? Então, você tem que ter conhecimento, tem que ter um pouco de conhecimento de circuito integrado, tem que ter um pouco de conhecimento de encapsulamento, certo? E juntar as duas coisas, ter um conhecimento maior ainda de integração de tecnologias. Então, você tem que ser o cara da integração, o cara que sabe os problemas e soluções de integração de tecnologias diferentes. Eles chamam de projeto eletrônico heterogêneo, né? Heterogêneo porque você tem diferentes tecnologias ali que você está projetando dentro do mesmo encapsulamento, entendeu? Então, tem a área de projeto de sistema. Então, estou falando aqui de sistema. Não estou mais falando de circuito aqui. Arthur, vai ter circuito? Vai ter circuito. Mas sistema, cara, os blocos, né, a interação entre os blocos vai ser muito mais importante. Sistema de sinal misto e RF. Sinal misto é o quê? Sinal misto é digital mais analógico. Isso é o sinal misto. Então, você vai ter MCU, você vai ter cristal, vai ter rádio, vai ter front-end de RF, com amplificador, entendeu? Vai ter antena, certo? Dá para botar uma antena dentro do encapsulamento? Olha o desafio, né? Massa esse desafio, certo? Então, você pode trabalhar com encapsulamento de memórias, processadores, de dispositivos IoT, tá? É realmente uma área... eu já trabalhei nessa área, né? Então, vocês olharem aí meu LinkedIn, vocês que eu já trabalhei na HT Micro. Então, é uma área muito legal, você desenvolve muitas habilidades aqui. Você desenvolve habilidades de teste, habilidades de projeto, habilidades, né, de simulação, inclusive, validação. Muitas habilidades você desenvolve trabalhando com essa área de SIPs e encapsulamento. A área de encapsulamento, no geral, é uma área muito interessante. Envolve materiais também, envolve processo. Então, se você é um cara de física e quer trabalhar com encapsulamento, show de bola. Show de bola. Se é um cara de física, quer trabalhar com encapsulamento, show de bola. E essa área, ninguém fala, cara. Ninguém fala da área de vendas e distribuição, mas é uma área crítica. Uma área crítica que é onde faz todo o negócio acontecer, sair de um lado e para o outro, logística, certo? Então, existe a área de vendas e distribuição para software EDA,
certo? Existem empresas que vendem ferramentas de software da Cadence, de outras empresas concorrentes, que eu não vou falar o nome. Então, existem distribuidores de software, tá? Eu botei aqui distribuidores de componentes eletrônicos. Então, isso daqui que eu botei aqui é daqui, ó, componentes eletrônicos. Aí, as empresas que são distribuidores, né? Distribuidores, certo? Vou botar aqui, ó, distribuição de software. Eles têm engenharia de aplicação deles próprios, tem vídeos, tutoriais, pré-venda, marketing, tudo isso aqui do próprio distribuidor do software. E os distribuidores de componentes eletrônicos têm a área de vendas e marketing, certo? Então, essas empresas aqui, veja, a Avinet, eu conheço engenheiros que trabalham na Avinet aqui no Brasil e são pessoas muito competentes, né? São engenheiros que são projetistas também, são programadores de microcontroladores. Os caras têm que entender para saber vender, entendeu? Então, a área de vendas, se você é um cara de negócios aí, você gosta dessa área de negócios, basicamente, cara, trabalhar nessas empresas aqui vai ser um prato cheio para você. Você, claro, vai começar a sua carreira, depende da posição que você começa, né, na sua carreira, mas é uma área que existe e que tem uma galera de engenharia trabalhando com essas empresas aqui, certo? Distribuição e vendas. Engenheiros mesmo, bons engenheiros trabalhando com essas empresas. E aí tem a outra área de atuação que no Brasil, hoje em dia, está mais aqui no Eldorado, certo? No Instituto Eldorado, lá em Campinas. O Eldorado ele tem algumas filiais, tem em Porto Alegre, se eu não me engano, e em Manaus. Tá? O Eldorado está em parceria com a Chipos, que eu esqueci de colocar aqui, para dar treinamento para layoutistas de circuito integrado. Então, se você quer trabalhar na área de educação privada, né? Historicamente, havia o CI Brasil junto com a NSCAD, né, que contratava engenheiros para dar treinamentos, né, dar treinamento, dar aula também. Então, a área de treinamentos privados, tá, treinamentos, capacitação privada, ela atualmente está aqui no Eldorado com a Chipos, certo? Mas pode ser que volte aqui, CI Brasil. Eu não tenho informações sobre o NSCAD, mas eu citei aqui porque foi a empresa que basicamente liderou aí o CI Brasil e as pessoas eram os engenheiros contratados da NSCAD eram engenheiros muito bons, né? Então, você pode trabalhar também na área de treinamento. Então, tanto de software, né, treinamento das ferramentas, quanto de projeto mesmo. Ensinar, né? Eu fui treinado pelo CI Brasil no NSCAD. Então, eu tive aulas, né, com os engenheiros do NSCAD. Eu aprendi o projeto de radiofrequência, no caso, né? Porque esses outros aqui eu tinha aprendido na graduação, que eu fiz engenharia eletrônica. Mas tinha as 3 opções. Você poderia escolher digital, analógico e RF, para você receber o treinamento. Então, você pode ser o instrutor que vai dar o treinamento. Então, atualmente, que está com o Eldorado, você pode ser contratado pelo Eldorado para dar o treinamento nessas ferramentas. Entendeu? E aí você trabalhar na área de capacitação, treinamento, capacitação. Então, tem empresas na América do Norte e Europa que também vendem treinamentos, certo? Então, é uma área que está trabalhando com a indústria de semicondutores do mesmo jeito, certo? Então, já que a gente está falando de todas as áreas, vamos tentar cobrir tudo aí. Olhar meu tempo aqui. Estamos chegando no final. E aí, requisitos profissionais, né? Veja, basicamente você tem que ter uma formação nas engenharias aí, né? Ou física e química. Então, pessoal de química, eu conheço um engenheiro químico, sim, que trabalha com semicondutores, certo? Então, a grande massa está aqui, certo? A grande massa está aqui. A grande maioria da galera está nessas 3 engenharias aí, ou áreas afins, né? Às vezes a pessoa fez engenharia de telecomunicações, está dentro. Engenharia de automação, está dentro. Engenharia de não sei de quê. Cara, tá dentro. Eu só resumi aqui essas 3 aqui, que são as grandes, né, mais populares, mas as outras engenharias, áreas afins, tá dentro também. Tá? Então, você vai basicamente, né, trabalhar... Quem está com essas engenharias aqui vai trabalhar em quais áreas
seguindo assim, eu falei para vocês que não impede, uma coisa não impede você ser daqui e trabalhar com aqui, mas a tendência natural seria quem está com elétrica, eletrônica e computação, trabalhar com projeto, trabalhar com software, encapsulamento, vendas, distribuição, treinamento e capacitação. Quem é da área de físico-química, a tendência natural é processo de fabricação de CI e encapsulamento ou treinamento também, né? Então, por isso que vocês entenderam agora, né, por que que nessa área tem mais oportunidade, né? Então, tem mais oportunidade para quem vai focar em projetos, software, encapsulamento, vendas e treinamentos. Tem mais opções, digamos assim. Certo? E dentro de cada um desses tem mais um leque gigantesco de opções. Então, estou falando aqui porque a gente só tem pouco mais de uma hora aí para falar sobre tudo. Não dá. A indústria de semicondutores é gigantescamente grande. Certo? E aí, conhecimentos mais importantes. Fundamentos, tá, pessoal? Essa palavra aqui, quanto mais o tempo passa na minha carreira, mais eu vejo que saber clicar no botão ali específico importa menos. Porque saber clicar qual botão que clica, qual menu que abre, isso daí sempre vai ter um treinamento, um PDF, alguma coisa que você vai ler e vai fazer. Quando você está no início de carreira, isso vale bastante, porque, assim, você vai ser seu ganha-pão, né? Você vai ter que saber mexer na ferramenta. Mas os fundamentos, meu amigo, você saber matemática, física e química, teoria, bem sólido, saber eletrônica digital, eletrônica analógica, saber noções de comunicações. Se você for para RF, não é noção, tem que dominar comunicações. E eletromagnetismo, se você for para RF, tem que dominar também, mas se você é um cara digital, tem uma noção já, é importante. Então, fundamentos, cara, é isso que você vai ter que focar. Essas áreas aqui que eu estou falando aqui, você vai ter que ter uma boa base. Aí você vai falar, mas Arthur, eletrônica digital é um mundo. Pois é, aprenda a base. Por isso você tem que ter a base, porque ninguém vai conseguir abraçar o mundo de todos esses conhecimentos aqui, mas você tem que ter a base de cada um. Tem que ter a base da matemática, saber o que é uma transformada de Fourier, o que é uma FFT, né? A diferença da transformada de Fourier normal, com tempo contínuo, para uma DFT, né? Que a FFT é um tipo de DFT. Ter essa base matemática, a parte de física, de elétrons ali, lacunas, a parte de química, de fazer a corrosão ali, como que você faz as estratégias de corrosão, a base. Estou falando da base, fundamento. Não estou falando que você tem que saber tudo, todos os detalhes. Ninguém vai saber, ninguém sabe, eu não sei. Certo? Tudo. A base eletrônica digital, circuitos lógicos, combinacional sequencial, como que faz uma síntese básica de um multiplexador, por exemplo, né? Tem uma noção. Eletrônica analógica, comunicações. E aí aqui embaixo, ó, ferramentas de software. Se você quer ir para a área de semicondutores e você nunca fez um esquemático e um layout, faça. Certo? Porque assim, você pode ser um cara da química, mas você precisa fazer um layout e um esquemático uma vez na vida. Pelo menos você saber o que é. Certo? Linguagem de programação. Arthur, eu trabalho com projeto de circuito. Cara, você vai ter que ter programado em C++ alguma vez na sua vida. Não precisa ser um especialista em C, mas uma vez na vida você vai ter que ter essa base aqui. A base. É a base só. Né? Verilog ou Verilog analógico, eu botei o A entre parênteses aqui, porque existe o Verilog para circuitos analógicos. VHDL ou VHDL para circuitos analógicos, que é o VHDL AMS. E script de Linux. Certo? São conhecimentos básicos. Essa é a base para você entrar aí nessa área. Mas, digamos, esse daqui é o menos pior, né? Isso aqui se aprende facilmente. Mas é bom você ter essas bases aqui mínimas, né? Para a bronca tá aqui, né? A bronca tá aqui. A bronca maior tá aqui. Esses aqui você aprende mais rápido. Esses aqui você pega um PDF, um manual e vai embora. Agora esses aqui, meu amigo, a bronca é mais embaixo, né? Então aprenda a base das engenharias. E aí, instituições para capacitação, né? Vocês já deviam esperar aqui. Unicinos é o ITT Chip. Então, vocês têm lá muito mais coisa do que eu devo botar aqui, certo? Eu também... Vocês procurem aí o professor Sandro ou o Celso Peter, né? Peter. Agora eu não sei como é que pronuncia o sobrenome dele. Eles fazem lá projeto de CIPS, fazem... Engraçado.
processo de encapsulamento, tem lá processo de encapsulamento, tem engenharia biomédica lá, certo? Tem teste de circuito integrado, tem teste de SIP, tem teste de sistemas embarcados e de automação. Então, cara, só com isso aqui, vocês estão muito bem atendidos aí na Unicinos, certo? Então, vocês que estão empolgados para trabalhar com semicondutores, estão estudando aí os fundamentos, a base, e querem ir para realmente um projeto desafiador, uma coisa, projeto de pesquisa, fazer um mestrado, aqui vocês têm, na porta da casa de vocês aí, da universidade de vocês, um Instituto Referência Nacional, certo? E aí, onde que você vai procurar o resto, né? Você vai falar, tá, então onde é que eu vou ver o resto que não seja o ITT Chip da Unicinos? Veja, tem duas grandes fontes que vocês precisam beber, certo? Que é a SB Micro, Sociedade Brasileira de Microeletrônica, e a I3ECAS, Rio Grande do Sul. Essas duas fontes aqui, se você beber água dessas duas fontes aqui, você vai ver ofertas vagas de treinamentos e cursos na lista de e-mail, vaga de mestrado e doutorado no Brasil inteiro, vaga de emprego, porque as empresas são sócias mantenedoras da sociedade, certo? Empresa de equipamento, a Cadence é mantenedora, né? Conferências para network, treinamentos, tem treinamento nas conferências, certo? Então, tem coisas que vem um cara de fora, um cara que é referência na área, e dá um treinamento na conferência da SP Micro. Entendeu? Então, você fazer parte da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, eu acho que hoje em dia, para estudante, deve ser uns R$30. Veja, R$30, essa galera aí gasta no happy hour, na sexta-feira, em 3 cervejas, certo? O cara vai comprar uma cerveja artesanal, tá quanto hoje? Né? O cara vai pegar lá, sei lá, 11 pila uma cerveja, 3 cervejas já dá a mensalidade daqui, bicho. A anuidade, bicho. Isso aqui é anuidade. Anuidade. Para estudante, deve ser uns 30 pila. Eu acho, tá? Por aqui. Bicho, isso aqui, você pensa assim, uma sexta-feira eu não vou tomar 3 cervejas artesanal lá e eu vou pagar a anuidade, é um ano, você vai ter acesso a tudo isso aqui. Né? Vê que massa. E aí, 3EKs, aqui é um pouquinho mais caro, porque você tem que pagar em dólar, mas tem um monte de promoção. Então, fique ligado nas promoções aqui da I3EKs, que a própria SB Micro vai divulgar. Certo? Aí você se associa à CAS também. Aí, se eu não me engano, a CAS, se você tiver num grupo de pesquisa, dependendo do grupo de pesquisa, eles pagam o I3E para o estudante, tá? Tem que ver. E aí tem as grandes universidades. Inclusive do I3ECAS, a gente tem o ramo estudantil aí na Unicinos, o professor Sandro estava comentando ali, botou no chat ali. E esse ano teve um evento na Unicinos, né? Agora estou na dúvida se foi esse ano ou se foi ano passado. Acho que foi esse ano, né, professor? Que era justamente o da SB Micro, né? Foi bem interessante. Para quem era sócio lá do I3E, o pessoal teve o evento de encerramento lá, teve chopp liberado, foi uma festa lá. Eu tava louco para ir, acabei pegando Covid bem no dia, não pude ir. Tava preparado para ir. Quer dizer, então, que esse chopp liberado é basicamente um reembolso desses 30 pila aqui, né? Exatamente. Então, cara, vale muito a pena vocês se associarem à SB Micro e à I3E, tá? O ramo estudantil, tu quer falar um pouquinho, Humberto, como é que funciona aí na Unicinos? Quem tem que falar? Olha, quem pode falar bem é o Sandro. Eu realmente eu sou sócio. Para apresentar aquele projeto lá na Unicinos, lá, eu acabei me associando. Na Unicinos, não, na URGS, né? Da Altos mesmo, eu acabei me associando, porque valia a pena, porque em relação à inscrição do evento, que era tipo 500 ou 300 reais, mas para quem era sócio do I3E era tipo 50 pila, era muito mais barato. Exatamente. Não, então vocês falem com o professor Sandro aí, quem quiser entrar no ramo estudantil da I3E, e assim, ó, se você é estudante que é engajado e gosta de liderar, e você quer seguir uma carreira de liderança, cara, veja, você começar sendo líder desses grupos da I3E, se tem um grupo na Unicinos, cara, é o melhor caminho, porque o seu nome vai ficar na boca do povo, como falam por aí, né? E o seu trabalho como líder é voluntário, né? Nesses grupos da CAS, mas você vai ter uma carreira e desenvolvimento de liderança, de soft skills, que quando você chegar na entrevista de emprego, aí, veja, você vai passar na frente de uma galera. Porque o normal é a galera não participar desses capítulos, né?
que tem nas universidades. Por quê? Porque é mais trabalho e realmente é um custo maior que você está pagando, né? De tempo e tudo, dedicação. Mas, cara, a recompensa é proporcional ao trabalho que dá. Às vezes vem muito maior a recompensa pelo trabalho que você fez, liderando aí o grupo de estudante aí da Unicinos. Então, cara, seu nome já vai ser uma recomendação. Os A própria professores... questão de bolsa para mestrado e para doutorado, né? Tem isso também, né? Exatamente. Cara, você ser O líder professor Sandro estava se coçando para falar ali. Ele entrou, ligou a câmera, não achou espaço para falar e saiu. Mas, professor, entra aí e fala aí do I3E aí. Voltei, então. Na verdade, legal, Arthur, obrigado pela palestra, tá muito interessante, realmente motiva a galera aí, né? E eu acho que o ramo estudantil realmente é uma boa opção, tá? Se ganha bastante com ele também, eu com certeza já ganhei muitos prêmios, muitas isenções, o Arthur eu tenho certeza que também já teve a oportunidade de ir a conferências, inclusive eu já tive a oportunidade de ir para o exterior com verba do I3E, certo? E eu era aluno na época, na verdade, então, às vezes participar do ramo estudantil abre essas portas, com certeza, e é muito barato, na verdade. A gente tem normalmente diversos descontos aí. Quem quiser entrar no ramo, no grupo, digamos assim, inicialmente, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Eu coloquei o link aqui no chat, é só clicar ali, e aí a gente vai descobrindo mais coisas. A gente sempre tem vagas também para quem quiser ajudar na administração do grupo, que eu acho que é muito bom para o currículo também. Era isso, valeu. Show de bola. Desculpa, Sandra, eu não vi que tu abriu a câmera, porque eu não tô vendo nada, né? Não, eu sei. O Teams não ajuda muito nesse sentido. Uhum. Eu só tô vendo minha apresentação aqui, não sei nada de chat, de quem abriu a câmera. Mas desculpa. Mas estamos vendo. Valeu. Mas assim, ó, pessoal, vocês querem uma motivação aí, ó, para trabalhar com o professor Sandro? Eu fui aluno do professor Sandro no CI Brasil, certo? Então, olha só onde é que eu cheguei, né? Tem uma propaganda melhor do que essa, a própria prova viva, né? De que é um bom professor. Então, se vocês quiserem trabalhar com ele aí, ele tem vários alunos também que foram dele no CI Brasil, que estão na empresa, na Impinge, na Ensilica, na própria Cadence também. Então, veja só, pessoal, o pessoal hoje que está liderando muitas empresas aqui no Brasil e no exterior também, na Europa, América do Norte, passaram aí ou entraram em contato com o professor Sandro aí. Então, a gente não está falando aqui de é uma oportunidade básica para você entrar na área. Não, é você ter uma oportunidade de altíssimo nível e você, de fato, ter uma posição muito grande no futuro, certo? Então, quem quer entrar na área de semicondutores, não perca essa chance aí, você que está na Unicinos. Então, fala aí, entra no grupo da I3E, entra na SBMI, que você vai ver que é uma galera top, certo? Quando você entrar nos grupos e começar a falar com a galera, e fulano fala com cicrano, eu vou estar lá, eu estou na SB Micro, eu estou na I3ECAS, tem outra galera que está lá também, e a galera se ajuda, troca ideia, recomenda um para o outro, certo? É uma galera top, assim, ó, vocês vão gostar, tenho certeza. Botei alguns links aqui na apresentação, eu passo para o Humberto depois, né, esse PowerPoint aqui, e aí vocês podem acessar aí o YouTube da I3ECAS. Eu queria dar um destaque para esse cara aqui, ó. Cara, se inscreve nesse canal aqui, porque tem palestras de vários professores de universidades top mundiais, assim, certo? Da microeletrônica. Tem palestra que o cara vai lá, um professor lá que você, eu gostaria de trabalhar um dia, quem sabe, com o professor fulano de tal, que é o autor do livro que a gente estuda na universidade. Ele vai estar aqui dando uma palestra no canal do I3E do Rio Grande do Sul, que foi premiado, inclusive. Se eu não me engano, foi o capítulo destaque desse ano agora, 2021, 2022, eu acho. Todos os anos. Todos os anos, né? Olha aí. Então, isso aqui, pessoal, é nível mundial, certo? Nível mundial isso aqui. Então, se inscrevam lá, porque vocês vão estar no chat. Você mandar uma pergunta no chat lá, você vai ter acesso a professores top, assim, ó, certo? Que você, eu quero ser orientado por esse cara que eu vi a palestra no I3ECAS. Grande chance de ter um professor lá fazendo o host, provavelmente o professor Ricardo Reis vai estar lá,
fala com ele, fala de onde que você é. Tá, tô trabalhando aqui no ITT Chip da Unicinos e tal. Ele faz a ponte e você vai fazer o intercâmbio lá, certo? Então, veja, as coisas acontecem muito assim, fazer intercâmbio, indicação de alguém. Entra aqui na brincadeira que vocês vão ter acesso a tudo isso. Aí eu botei aqui, claro, o site do ITT Chip, né? Para vocês já devem conhecer muito melhor do que eu. E botei o meu canal do YouTube aqui do Lira Lab, não dá para deixar de fazer o jabá, né? Que eu posto muito conteúdo. Tem lá um vídeo que eu postei durante meu pós-doc, lá em 2019, eu acho. 2019, eu fazendo setup para medir um chip que a gente projetou na URGS. Então, tem um vídeo lá, como medir um LNA. Aí eu mostro a microprovadora, como é que desce as agulhas, quais os cabos que eu usei, calibrar o equipamento, a foto do chip, como calibrar a pastilha de calibração, depois tem a pastilha do chip de medida. Então, lá no meu canal tem a parte microeletrônica, tem um pouco, muito mais de sistema embarcado e muito mais de equipamento de medição. Eu sou entusiasta aí na parte de laboratório, vocês estão vendo, eu estou no meu laboratório aqui, né? Do Lira Lab. Então, segue lá que tem muita coisa que eu posto com eletrônica, RF, fundamentos, né? Técnicas de medição, tem bastante coisa lá também. Mas, assim, ó, se vocês querem microeletrônica, esse é o canal aqui, ó. O canal da SB Micro é bom também, mas ele é menos ativo. Cara, esse canal aqui é o canal da microeletrônica para você acessar, certo? Não esqueçam. E é isso, acabou aqui a apresentação. 1h30 já aí, 40 quase. Perfeito, perfeito, Arthur. Vou deixar aberto aqui para o pessoal, se alguém quiser comentar alguma coisa no chat ainda. Bom, o negócio dos canais ali, eu sou prova viva de que também é muito bom. Os teus canais ali eu uso direto, já te incomodei bastante também. Não sei se eu devo dizer aqui ou não, né? Eu precisei tirar dúvida de trabalho contigo, tu não me cobrou nada, me respondeu todas as minhas dúvidas e saí como sendo eu o especialista de RF da empresa. Que boa Pessoal, notícia. pô, o cara... Tinha funcionado, agora eu fiquei sabendo que funcionou. Não, mas é assim, veja, isso aí, Humberto, é o nosso network ali, né? Então... Exatamente, exatamente. Muito bom. Aquele vídeo sobre DB e DBM lá me salvou muito também. Eu não tinha entendido. Não estou falando mal do professor Sandro que explicou aquela matéria, eu entendi também com o Sandro, mas é que eu precisei depois, muito depois da aula, de ter tido aula com o Sandro e já não lembrava mais nada de DB. E agora já não lembro mais de novo, mas de qualquer coisa eu volto lá e pego de novo. Não, a gente esquece, se você não usa, não tem jeito. Você vai esquecer, né? Então, esses assim, eu procuro deixar uns vídeos lá exatamente para isso, tá? Para você usar quando, putz, esqueci, mas tá lá. Exatamente. Eu sei que sempre vai ter informação lá. Exatamente. Então, assim, pessoal, é por isso que o Humberto falou, é a prova viva aí, ó. Eu não estou mentindo, ó, foi ele que falou. Não, é isso aí, muito. isso aí. A gente ajuda muito, o pessoal que é da SB Micro, da CAS, que é da I3E, a gente sabe que o pessoal está ali junto, ajudando, um ajuda o outro, certo? Então, vocês vão crescer sozinhos. Então, eu fico muito feliz aí, deu tudo certo para ti. Deu tudo certo, funcionou, foi aprovado pelo cliente. A gente teve a semana retrasada, se não me engano, a gente fez a aprovação com o cliente, a aceitação. Deu tudo certo, perfeito. Olha aí. E isso porque, assim, tem várias outras pessoas, né? Por acaso você falou comigo, né? Mas, assim, tem uma galera Sim. que é da I3E e tudo. Você Sim, pode... sim. Não, o próprio professor Sandro me ajudou bastante também. E sempre nessa daí, né, de a gente... Na palestra anterior, que teve uma agora nas 4 horas, às 6 horas da tarde, o rapaz estava lá falando lá do Texas, lá. E o cara à disposição, porque, olha, pode me chamar, vamos tirar uma dúvida aí, vamos resolver. É incrível como na nossa área, pelo menos, existe essa questão de a pessoa querer passar o conhecimento que ela adquiriu e isso se reproduzir, né? Porque às vezes a gente é tanto ajudado, né? Que quando a gente tem o conhecimento, a gente faz questão de passar adiante, né? Isso aí. Eu acho que é por aí, né? Bom, Mas assim, ó, enquanto... se tu falou que teve aula com o Sandro ali, mas lembra que eu fui aluno do Sandro, então, tipo, indiretamente ele me ajudou aí. foi repassado. Foi repassado, entendeu? Ele passou para mim, eu passei para ti.
Bom, vou ver se o pessoal tem um comentário no chat ali. Não temos nenhum comentário no chat. Bom, o pessoal também foi comentando ao longo da palestra, né? Acho que o Christian Amaral botou alguma coisa ali para quem é associado aspirante, aí botou algumas possibilidades, botou uma figura ali, né? Que é alunos da graduação. Ah, tá. Quem pode se associar ali naqueles R$ 30 ali na SP Micro, né? Tá. É R$30 Beleza, o mesmo. Sandro Valeu. botou o link do chat. Aqueles links ali, o Arthur, se tu puder copiar e colar ali no chat, eu acho que fica mais fácil para a gente não esquecer, porque eu vou acabar esquecendo isso daí. Eu sei que tu vai me passar o PDF depois da apresentação, mas eu acho que ajuda se tiver. Ah, tá aí, ó. Beleza. Putz, vai nessa letra grande aí, mas dá para clicar. Ah, tranquilo. Dá para entender. Dá para entender. Clica aí. O do ITT Chip eu não vou passar, porque se vocês não sabem, é uma vergonha quem está na Unicentro não sabe do ITT Chip, né? Então, É isso aí. já clica aí, pessoal. Já se inscreve em todos esses canais aí, certo? O Júlio fez uma pergunta ali. Com relação ao doutorado, gostaria de algumas dicas para definição de área de pesquisa e escolha de orientador. Tá. Júlio, o que você precisa... Primeiro, a minha recomendação para você escolher sua área é você refletir um pouco sobre o seu conhecimento que você tem hoje, certo? Por que eu digo isso? Porque, veja, o doutorado não é uma escolha muito simples como o mestrado. Porque o cara está me dizendo, tu está me dizendo que a escolha do mestrado é simples, então. Não é que seja simples, é porque o mestrado, por exemplo, eu conheci engenheiros que fizeram mestrado, por exemplo, em transferência de calor, né? E aí no doutorado ele foi para microeletrônica. Por quê? Porque dá tempo, você depois do mestrado, você dá uma direcionada para uma outra área. Agora, no momento que você escolher o doutorado, cara, aí o buraco é mais embaixo, porque é no mínimo 4 anos aí, né? Que você vai muito tempo de vida, certo? Para você escolher. Então, assim, no geral, é bom você ter, digamos assim, tá determinado a uma certa área. Então, você dizer assim, ó, eu sou um cara de digital, tenho um background em programação de microcontroladores, engenheiro de automação, né, uma coisa assim, e eu quero trabalhar com circuitos digitais. Aí o seu conhecimento já vai lhe servir como uma base para isso. Aí, assim, é um caminho, digamos assim, que você vai ser potencializado pela base que você tem. Agora, você é um cara de digital, programação, um cara que domina muito C, C++, mas você é apaixonado pela área de eletromagnetismo, você gostaria de trabalhar com RF, né? Aí você vai sofrer um pouco mais no doutorado, talvez seja um doutorado um pouco mais longo, mas se você realmente quer ir para essa área, você pode se tornar uma referência em eletromagnetismo, inclusive em simulação, porque você vai ter a parte da programação que vai ser uma vantagem sua com relação aos outros caras de RF que não têm esse background, certo? Então, só para vocês terem ideia com relação a essa mudança de área, na hora de escolher, a minha graduação, eu não era um cara de RF, eu era um cara de digital, eu era um cara programador de microcontrolador, eu era desenvolvedor de firmware, certo? E no último ano do curso de graduação, eu mudei para RF. Eu comecei a fazer disciplina de comunicações, fiz projeto de circuito integrado, aí me apaixonei por RF, fiz eletrônica de RF também. Aí no final eu mudei para RF, fiz o CI Brasil em RF, mestrado e doutorado em RF. Mas assim, aí o que me ajudou? Todo o meu background de C, C++, programação de microcontroladores, processamento digital de sinais que eu tive quando eu era, digamos assim, eu passei 4 anos da minha graduação trabalhando com isso, me deu um diferencial comparado com os caras que são da área de analógica e RF, que não tem não é tão forte nessa área, né? Então, Júlio, a minha recomendação é, qual que é o conhecimento que você se especializou hoje? Você gostou do que você fez no mestrado? Porque a hora de você mudar é agora. Está disposto a mudar? Então, mergulhe e vai embora no doutorado. Agora, se você está na sua área e você quer seguir na mesma área, cara, aí você vai... Assim, a tendência é você terminar um doutorado mais curto, entendeu? Tem oportunidades que você vai sofrer menos, né? Então, eu diria que é assim que eu escolheria a área nesse sentido. E aí, aquela questão que eu falei, né, do mercado. Eu vou para digital. Aí eu falei para você que tem muita concorrência, né? Mas não se engane, porque todo mercado que tem muita concorrência, a grande massa não é um pessoal de destaque. Então, é fácil você se destacar da massa, entendeu? Essa é a diferença. Agora, você vai para o mercado de RF, meu irmão, é um cara melhor que o outro. Você vai para a DRF, só tem 5, mas os 5 é um mais top que o outro. Assim, a concorrência é meio que
ali na a briga de foice, entendeu? Agora, o cara de digital, cara, se você for um cara bom, bicho, facilmente você sobe, se destaca e... Entendeu? Ah, muito bom. Ele faz uma pergunta sobre professores, também orientadores. Tem alguém para indicar? Alguma dica quente aí? Se tu for para RF, com certeza o professor Sandro aí da Unicinos, para doutorado, sem sombra de dúvida. Se você for para projeto digital, eu não conheço alguém na Unicinos que trabalha no circuito integrado digital, mas o próprio Sandro pode te recomendar. Mas se você quer ir para URGS, por exemplo, para projeto digital, é referência mundial, certo? Tanto para ferramenta de software, então existem desenvolvedores de software que trabalham com P&D na Cadence que saíram do PG Micro da URGS. Tá? São projetistas digital lá, de circuitos digitais de ferramenta de CAD, né? E projetistas de circuitos digitais também, que saíram do PG Micro e estão trabalhando em empresas de, por exemplo, tem aluno do PG Micro que está trabalhando na Apple, tem aluno do PG Micro que está trabalhando na Intel, certo? Tem aluno do PG Micro que está trabalhando na... Quem mais? Vamos dizendo aí os nomes. Todas as empresas, basicamente, que você falar, vai ter um aluno do PG Tem uma de Micro lá. aceleradora de placa de vídeo, que inclusive era aluno da Unicinos, que estava trabalhando lá. Pois é. Agora não lembro como é. Então, depende muito da área com relação aos orientadores. Se você for para RF, eu diria que aqui no Rio Grande do Sul seria o Sandro mesmo, ou uma parceria, na Cadence, olha aí. Ou uma parceria com a URGS. Porque, veja, pessoal, você começar um mestrado ou um doutorado no Brasil, você vai ter acesso à rede da SB Micro. Então, se você vai ter o Sandro como orientador, o Sandro tem um contato com o professor da URGS lá, que se você quiser usar o laboratório da URGS, você vai lá, usa. Se você quiser usar um laboratório da Paraíba, a Sociedade Brasileira de Microeletrônica, o Sandro fala com o Protásio, o Cleonilson Protásio, o sobrenome dele é Protásio, mas ele está na Paraíba. Aí ele abre lá, você está de férias lá nas praias do Nordeste, você quer medir um circuito lá. Eu já fiz isso, certo? Eu estava lá de férias, assim, aí eu fui lá na Paraíba e medi o chip lá com o Antônio Augusto, que trabalha junto com o Protásio lá. Então, veja, o orientador, eu diria que qualquer orientador da área de microeletrônica que você escolher, você vai ter acesso à rede Brasil, assim, sabe? A rede que o Humberto falou lá. Ah, beleza. Ó, mais um comentário do Christian. Queria parabenizar o Arthur pela apresentação, que para mim, que sou da automação industrial, é bem diferente. Achei interessante demais essa área e fiquei até curioso com uma possível mudança de carreira depois dessa palestra. Olha Olha aí, aí. ó, converteu o cara aí. Muito bom, Christian. Christian, cara, você que é engenheiro de automação, você pode trabalhar com projeto de circuitos integrados, certo? Projeto de circuito elétrico, e você pode se desenvolver muito nessa área e ir para um mestrado nessa área, certo? Se você já tiver um mestrado, um doutorado, melhor ainda, com mais tempo para você desenvolver. Então, dependendo da área de automação que você escolheu, se você escolher a área de automação mais para circuitos digitais, veja, Christian, eu fui um cara que o meu TCC, veja, meu TCC de graduação foi um software que desenhava rede de Petri. Para quem não conhece, rede de Petri é um grafo, né? É uma modelagem de grafo para modelar sistemas discretos guiados por eventos. Então, o pessoal que trabalha com rede de Petri para a área de automação, eu estava fazendo o software que você desenhava a rede de Petri, programava o PIC na época automaticamente pela USB, era um software em Java que eu fiz lá, programava o PIC e o PIC executava a rede controlando o CLP. Então, assim, se o Christian está na dúvida se pode sair de automação para microeletrônica, eu sou a prova de que eu estava lá trabalhando com automação e eu fiz isso em Brasil, mestrado, doutorado e estou aqui onde eu estou, certo? Então, Christian, tá aí um exemplo real, certo? Você pode estudar mesmo, trabalhar com circuitos, se especializar, fala com o professor Sandro ali, o que dá para fazer. Se você é da graduação, fazer iniciação científica com ele ali, com certeza o Sandro vai ter circuito para te passar hoje, certo? O Sandro chegar para ele, tem uma mão de obra barata aqui disponível. Se você já estiver no nível de mestrado, aí já muda a conversa que o Sandro, já tem um caba aqui que vai trabalhar, né? Olha aí, o Sandro já falou que tem. Então, Christian, tá feita a ponte aí, é contigo agora. É só querer. É só querer aí. Infraestrutura de TT Chip, cara. Veja, eu gosto de passear. O cara chega assim, e aí, Arthur, no domingo, assim, vamos no parque, né?
né, passear com o cachorro e tal. Se o 80 Chip tivesse aberto, eu ia passear no 80 Chip, certo? Então... Beleza. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Bom, a gente tá tu estava com medo que não fosse dar as 2 horas, né, Arthur? A gente tá estourando as 2 horas aí já, ó. Rendeu, hoje rendeu. Hoje rendeu. Beleza. Então, eu queria agradecer, então, a ti, Arthur. Agradecer ao professor Sandro, então, por ter te formado, já que tu quis dar o crédito para ele lá, né? Agradecer a todo mundo que ficou aí na live até agora. A gente vai conseguir postar, depois, de repente, eu até vou te passar o vídeo mesmo, Arthur, se quiser postar direto no teu canal lá, sem problema nenhum. A gente quer mesmo divulgar tudo que a gente puder divulgar a respeito desse mercado. Tá certo? Obrigado a todo mundo que ficou aí até agora. E obrigado, Arthur, novamente. Muito Falou, obrigado pessoal. Boa pelo noite. convite. Obrigado a todo mundo aí que compareceu aí à palestra. Espero que vocês tenham gostado. Quem sabe uma próxima vez também. Vou falar sobre outro assunto. É isso aí. Um abraço, Arthur. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.